Chamado não é para qualquer um, é para pessoas seletas, é pessoas que abrem mão da própria vida para viver em prol do evangelho, em prol daquilo que Deus designa para fazer na terra, mano. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Quarta-feira profética de cura e de libertação. Ô glória, aleluia. Tá frio aí? Eita glória. Mas vamos aqui nos esquentando, né? Com a presença do Espírito Santo. 2 Timóteo, palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje, a qual Deus me inquietara ali no meu serviço, é vidas esperam por nós, amém? Quantos podem dizer amém por esta palavra? Capítulo 4, versículo 1 diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Versículo 2, que pregues a palavra intes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faze a obra de um evangelista, e cumpre o teu ministério. Diga para mim assim: cumpre o teu ministério. Fala para a pessoa que está do lado: cumpre o teu ministério. Versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. Versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, e fiz o quê? E guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e também a todos os que amam, a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Amém, amados? Para nós fecharmos, versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Olha aqui para mim. Eu passei a tarde estudando um pouco sobre a vida deste homem chamado Paulo. Nós pregamos muito sobre apóstolo Paulo. Já falei aqui quem foi o apóstolo Paulo, que antes ele era perseguidor da igreja primitiva. Depois ele passara, depois de ter um encontro com Deus, indo para Damasco, agora ele passa a ser perseguido. Perseguidor, agora ele é perseguido. Nós vemos nesse livro de 2 Timóteo, a qual é o último livro em que ele escreve, estando preso, já prestes à sua morte. Ele está pregando para o seu filho na fé chamado Timóteo. Estava falando para ele que era para ele deixar o acanhamento de lado, que Deus havia nos dado um espírito de ousadia, de intrepidez, um espírito de coragem e não um espírito de medo. Naquela época a igreja estava passando uma severa perseguição por parte do imperador romano Nero, mas ele escreve da prisão, perto da sua morte, ele fala: Timóteo, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Aleluia. Ele está dizendo: a todo momento da tua vida é para
para você manejar bem a palavra, é para você cumprir o teu ministério. Ele está dizendo: Timóteo, cumpra o teu ministério, cumpra o teu chamado. O que é cumprir o ministério na terra, amados? Deus nos chamou para algo especial. O que é cumprir o ministério? Ministério, chamado, quer dizer ser convocado, ser escolhido, ser designado. E Ele nos chamou, amados, para defender o Evangelho, nos chamou para servir e nos chamou para ganharmos almas. Aleluia. Ele está encorajando o seu filho na fé, Timóteo, dizendo: olha, não deixe de cumprir o teu ministério. Chamado não é para qualquer um, é para pessoas seletas, é pessoas que abrem mão da própria vida para viver em prol do Evangelho, em prol daquilo que Deus designa para fazer na terra, amados. E eu vejo aquele dizendo: olha, o tempo da minha partida já está próxima. Está vindo aí, vocês já estão sofrendo uma forte perseguição por parte de Nero. Em 2 Timóteo 3 ele fala: vai vir tempos difíceis. Será que não é os tempos que nós estamos passando, amados? Tempos trabalhosos. Mas ele diz: olha, cumpra, arrisca aquilo que Deus colocou na tua mão. Eu te pergunto nesta noite: qual é o teu chamado? Qual é o teu ministério? O tema desta mensagem que Deus me inquietava era: vidas esperam por nós. Quando fala nós, sou eu e você. Pregar a palavra, desenvolver o ministério não é só para pastores, não é só para quem é líder, é para a igreja no âmbito geral. Ele está dizendo: o tempo da minha partida está próximo, mas eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu vou acabar a minha carreira, porque para aquele que serve ao Senhor Jesus é colocado uma carreira. Mas quantos só se preocupam em carreira profissional, não é assim? Quantos nós não se preocupam em galgar degraus e desenvolver a sua carreira aqui na terra? Mas ele me falou: a minha carreira foi servir ao Senhor Jesus. Aleluia, foi ganhar almas para o Senhor Jesus. Então combati o que? Ele está dizendo: eu combati o diabo, eu combati os erros dos judeus e dos pagãos, eu combati o judaísmo, eu combati a imoralidade na igreja, os falsos mestres, eu combati a deturpação do evangelho, eu combati o mundanismo dentro da igreja, o pecado que queria entrar. Essa foi a luta do apóstolo Paulo. E a nossa luta como igreja, amados, aleluia, será que você está disposto a combater todo esse tipo de coisa, para você no final poder dizer: combati o bom combate, exerci o meu chamado, acabei a minha carreira, cumpri meu ministério, mas eu guardei a minha fé. Aleluia. E ele está dizendo: agora a coroa da justiça já me está guardada. Paulo terminou a sua carreira em tudo sendo fiel. Sendo fiel ao Senhor, sendo fiel ao seu chamado. Ele escreve esta última carta da prisão. Mas eu quero te falar um pouquinho sobre o que Paulo enfrentou. Paulo enfrentou em prol do Evangelho, para cumprir o chamado dele na terra. Será que nós estamos dispostos, amados, a enfrentar tudo que tiver que enfrentar por causa do Evangelho, por causa do nosso chamado? Aleluia. Eu estudei sobre o apóstolo Paulo, que ele nasceu em mais ou menos no ano 5 da era cristã, depois de Cristo. Nasceu em Tarso, lá na Cilícia, que hoje é a atual Turquia. Presta atenção. Tarso era um centro de cultura grega, era uma cidade universitária. Paulo nasceu romano, mas era um judeu, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim, filho de uma família judaica e que gozava dos privilégios da cidadania romana. Paulo foi educado em Jerusalém e estudou na mais renomada escola rabínica da época, sobre o ensino do doutor da lei chamado Gamaliel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega.
falava aramaico, era herdeiro da tradição do farisaísmo, um estrito observador da lei e o mais avançado no judaísmo do que os seus contemporâneos da época. Pode-se afirmar que sua família possuía alguns recursos e desfrutava de posição proeminente na sociedade privilegiada. Possuía, apóstolo Paulo, cidadania romana, onde ele mesmo afirma ser cidadão romano de nascimento. Essa cidadania romana, herdada de seu pai, concedia a ele alguns privilégios. Julgamento perante César, se exigido, no caso de acusação. 2, imunidade legal dos açoites antes da condenação. 3, não poderia ser submetido à crucificação, que era a pior forma de pena de morte da época. Algumas pessoas abastadas financeiramente importantes da época conseguiam comprar por um valor muito alto esse título de cidadão, de cidadania. 2/3 da população do Império Romano não tinha cidadania romana e outros serviam até por 25 anos as forças armadas para poder ganhar esse título. Ele era membro do concílio do Sinédrio, ele era aquele que recebia a autoridade oficial para liderar a perseguição aos cristãos. Você lembram de Estevão, que foi o primeiro mártir? Lá estava Saulo, na época Saulo, né? Ele se converte ao Senhor Jesus quando ia para Damasco. Você lembra da conversão dele? Agora começa a história. Ele se dedica mais de 14 anos às suas viagens missionárias. Percorreu um total de 15.000 quilômetros pregando a palavra de Deus. Aleluia! E enfrentou todo tipo de dificuldade. Você está preparado para enfrentar esse tipo de dificuldade? Por amor às almas, por amor ao evangelho. Olha que ele enfrentou para exercer o ministério. Enfrentou açoite, apedrejamento, enfrentou prisão, assalto, enfrentou naufrágio, traição, enfrentou fome, enfrentou abandono, desamparo, frio, noites sem dormir. Ele estava exposto a perigos a todo momento da sua caminhada cristã em prol do evangelho. Eita glória, aleluia. Cumpriu o seu chamado ou não cumpriu? Agora ele está dizendo para nós: cumpre o teu chamado. No ano 44 a 50 depois de Cristo, ele realiza a primeira viagem missionária. Entre 50 e 54 faz a segunda viagem missionária, ganhando almas para o Senhor Jesus. Entre 54 e 58 ele faz a sua terceira viagem missionária, onde ele funda a maioria das 7 igrejas da Ásia. Quem foi apóstolo Paulo? Autor de 13 epístolas paulinas e fundador de mais de 12 igrejas. Em 58 depois de Cristo, ele retorna para Jerusalém. Eu acho tão lindo que ele fala para os irmãos: estou indo pregar a palavra em Jerusalém. E eles falam: não vá para lá, porque se você for para lá, vão pegar você, vão matar, vão tirar a sua vida. Aí ele diz assim, Atos 21:13, eu faço questão de ler com você. Ele diz em Atos 21:13, lê lá comigo. Ele fala o seguinte: mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: se faça-se a vontade do Senhor. Viu que extraordinário, amados? Ele olha e fala: para cumprir o meu chamado, eu estou pronto para morrer em prol do evangelho. Aleluia. Mas nós vemos quantos hoje, amados, que não estão exercendo o seu chamado, não estão cumprindo o teu ministério, estão amedrontados, não querem abrir a boca, estão desanimados porque sofreram algo dentro da igreja, ou porque aconteceu alguma coisa, foi magoado, entregou, parou com o ministério. Mas apóstolo Paulo deixou uma carta dizendo: cumpre o teu chamado. Você vai ter que prestar conta daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Eu vejo tão linda a história de Paulo, que ele enfrentou tudo por amor às almas, amados. Ele chegava aqui, ele era açoitado, ele ia para lá, não parava não, e diz a Bíblia que ele ia com alegria no coração. Chegava lá, era preso, ficava 2 anos preso, mesmo preso,
escrevia as cartas paulinas, mesmo preso não deixava de falar da palavra de Deus. Ele sofreu perseguição, foi arrastado para fora da cidade, tantas coisas Paulo sofreu, mas ele falou: o amor pelas almas é mais forte. Aleluia. Eu não vou parar no meio do caminho, eu não vou deixar meu ministério no meio do caminho. Paulo, não vai para Jerusalém, Paulo, estão querendo te matar. Ele fala: eu vou continuar a minha jornada, nada pode me deter, e eu já estou pronto. Aleluia, que coisa linda, amados. Eu estou pronto, como quem dizendo: se é o meu momento eu vou partir, mas o que eu tive que fazer pela obra de Deus eu fiz. As almas que eram para eu ter ganhado, eu ganhei. Foi para pregar para os gentios, eu preguei. Foi para pregar para romanos, eu preguei. Era para pregar para judeus, eu preguei. Como quem dizendo, abrir mão da minha própria vida para pregar a palavra em prol das almas. E eu pergunto para você nesta noite, aleluia, o que você tem feito pelas almas? Às vezes uma palavrinha que falam contra nós, a gente já quer ficar bicudo, a gente já quer parar. Apóstolo Paulo era rejeitado aqui, ele ia para lá, era rejeitado lá, ele voltava para cá, e 15 mil quilômetros, amados, pregando a palavra de Deus, e ele não desistiu. Ele falou: eu estou pronto. Quando eu li isso, eu falei: Deus, que coisa linda. Ele dizendo: eu estou pronto, se preciso morrer pelo evangelho, se preciso morrer em prol da pregação do evangelho, desse Jesus que um dia teve um encontro comigo na estrada de Damasco, desse que mudou a minha vida, aleluia. Eu estou pronto a morrer por causa dele. E diz a Bíblia então que ele retorna para Jerusalém, e chegando em Jerusalém ele é preso e submetido a julgamento por um tribunal de César, alegando então ser um cidadão romano. Ele é levado para Roma. Lembra o barco que vai para lá? Para Roma, a Itália. Roma, onde ele sofre o naufrágio em Atos 26. Quando ele chega em Roma, preso, ele é o que fica em uma prisão domiciliar. Os demais presos foram entregues, mas ele é concedido algo especial na vida. Vê se Deus não cuida, amado, de nós nos mínimos detalhes. É concedido a ele uma prisão domiciliar em relativa liberdade, pois ele podia receber pessoas, e onde continuava pregando o evangelho a elas. Mesmo preso não parava não, mesmo preso a boca dele não ficava fechada não, amados. Nem que fosse por carta, ele estava pregando as 13 cartas paulinas. Diz a Bíblia então que fica 2 anos inteiros preso, depois ele é solto e preso de novo em 67 depois de Cristo, onde ele escreve essa segunda carta a Timóteo, que foi a sua última carta. Em 68 depois de Cristo descer, Paulo, com 63 anos de idade, ele é decapitado pelo imperador romano Nero, junto da estrada de Hóstia, descrito lá em 2 Timóteo 4, do 6 ao 18. Ele sofreu tudo isso pelas almas, pela pregação do evangelho. Pensa numa pessoa que tinha chama dentro dele pelas almas, para que as vidas fossem alcançadas. Não parou um minuto sequer da sua vida, para que elas recebessem a salvação. E você, o que tem feito pelas almas? A pergunta fica para nós nesta noite. Ele dizendo para Timóteo: cumpra o teu ministério. Você está cumprindo o teu ministério? O que você está fazendo com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Paulo entendeu que a vida dele deveria ser gasta em prol do evangelho. E é isso que eu quero trazer, uma pregação de despertamento para a igreja do nosso século, dos nossos dias atuais. Olha para tudo que Paulo sofreu. Olha para tudo que Paulo vivenciou, amados. As perseguições que ele teve. E ele pode chegar no final e dizer: eu estou pronto. Se preciso for morrer para o evangelho. E ele morreu.
foi morto pelo evangelho, mas ele foi morto, mas as almas que ele ministrou ficou e continuou a igreja de Cristo. Aleluia. Essa última carta que ele escreve para Timóteo, dizendo: Timóteo, eu fui abandonado por todos, aleluia, só Lucas está aqui comigo, que é o médico. Eu fui desprezado, eu fui desamparado, porque as pessoas amaram mais o presente século do que amaram o evangelho, não cumpriram o teu chamado, uns ficaram pelo meio do caminho, outros voltaram, mas eu consegui chegar no final. Eu acabei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Então, Timóteo, faça o mesmo, aleluia, como meu filho na fé, cumpra o teu chamado. Procura vir comigo depressa. Mas ele disse: enquanto ele foi desamparado por todos, olha lá no versículo 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Mas versículo 17, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação, o ministério, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Oh glória, aleluia! Podem todos te desamparar, podem todos te deixar, podem todos se voltarem contra você. Apóstolo Paulo está dizendo: eu estou vivendo na pele o desamparo, ninguém pode estar comigo no meu primeiro momento, na minha primeira defesa, mas aquele que me chamou lá, mandou calavaçai, é o Deus que está com você, é o Deus que está dizendo: eu estou te assistindo, eu estou te contemplando, lá mandou lavacérgia, eu estou vendo tudo que você tem passado. Ele está dizendo: humanamente ninguém pôde me acompanhar, mas lá do céu tinha um que estava me vendo. Aleluia. Ei, querido, tome essa injeção de ânimo nesta noite, cumpra o teu ministério, mas não estão vendo o que eu estou fazendo, não estão vendo o que está acontecendo, o que eu estou passando, perseguição, sendo caluniado. Deus está dizendo: eu estou te assistindo, eu estou te vendo e eu estou te fortalecendo. Receba a força do céu na tua vida, para você cumprir o teu ministério na terra. Pergunta para você mesmo: estou cumprindo o meu ID? Estou cumprindo o ministério? Eu estou cumprindo o meu chamado? E diz então que aqui, quando ele termina essa carta, ele falou: então, o meu tempo aqui na terra findou, mas as almas que ele ganhou continuam debaixo de uma perseguição severa. Mas Timóteo deu prosseguimento à igreja, continuou pregando a palavra de Deus. Querido, nós temos essa incumbência. Vidas esperam por nós. Eu acho tão lindo que nesta viagem a qual Paulo está sendo mandado para Roma, para ser julgado em Roma, diz que o barco, fortes ventos contrários, tempestades de todos os lados, mas Deus fala para ele: olha, avisa para a tripulação, avisa para todos, que nós chegaremos com vida. O barco vai quebrar, o barco vai quebrar, mas as nossas vidas serão salvas. O vento vinha para cá, o vento ia para lá, mas Paulo sabia que ele estava sendo direcionado por Deus, aleluia. Tanto é que quando o barco quebra, uns vão a nado, outros vão em cima de tábua, de coisas que restaram da embarcação. Outros resolveram jogar as cargas no mar. Outros resolveram, né, querido, sair apavorado, remando, na braçada. Diz a Bíblia que agora eles dão numa ilha chamada Malta. Vamos lá? No livro de Atos, capítulo 26. Eu vejo aqui como Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, amados. Atos 26. Essa palavra está no meu coração, porque eu já estou pronto. Oh glória, aleluias. Atos 27. Os ventos eram contrários, perdeu-se a esperança. Capítulo 27, versículo 20.
E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos, havendo já muito que se já não comia. Então Paulo, pondo-se em pé em meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Não deram ouvido a Paulo, mas Paulo sabia que Deus estava no comando de todas as coisas. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Aí eu vejo agora quando o navio já quebrou, sobraram-se algumas tábuas, chegaram com vida, mas agora vão para uma ilha de Malta. E lá nessa ilha de Malta você vê o amor de Deus. Nessa ilha de Malta, onde eles estão pegando alguns gravetos, bárbaros vêm ajudá-los. Viu que eles estavam tremendo de frio, porque a chuva, roupa molhada. No que eles vão fazer uma fogueira, uma víbora vem e morde a mão de apóstolo Paulo. Ele só faz assim, ó. Só chacoalha a víbora. Aleluia. Que quem está com certeza do seu chamado, amados, não temem as víboras, viu? As víboras vêm para nos morder, tentar parar nossa caminhada. Querido, vem nos contaminar, mas não contamina não. O veneno fica para lá. E diz a Bíblia então: mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Aleluia. E diz a Bíblia que algo dentro daquela ilha ali, Malta, amados. Por que Deus encaminhou eles para aquela ilha? Olha lá para mim. E ali próximo, versículo 7, capítulo 28, versículo 7. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Olha, e aconteceu estar de cama enfermo de febre, de desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha estavam com enfermidades e sararam. Aleluia. Os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Olha que coisa linda. Até onde para muitos, irmão Sidney, era a tragédia. Mas Ivanilda, quebrar o barco. Por que nós estamos vindo? Nós estamos indo para Roma. O que nós estamos fazendo em Malta? Deus está dizendo, aleluia, porque aqui também existe um povo que precisa de cura, que precisa de libertação, aleluia. É Deus dizendo para você: se o vento é contrário, agradeça. É porque o Senhor está caminhando o teu barquinho para onde realmente tem vidas esperando. Oh glória. Paulo tinha o desejo de pregar o evangelho em Roma. Embora Paulo fosse fiel, Deus não lhe proveu um caminho fácil e livre de problemas, oh amados. E nós da mesma forma podemos estar na vontade de Deus, sermos inteiramente fiéis a Ele, e mesmo assim sermos dirigidos por Ele através de caminhos até desagradáveis, conforme aconteceu com Paulo, até com aflições. Mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitos não entenderam por que o barco teve que quebrar e a gente teve que vir para a ilha de Malta. Porque viram lá que Deus era na vida de Paulo, embora ele estava preso. Deus era na vida de Paulo. A cobra não fez dano nenhum. Viram realmente que ele era servo de Deus e que Deus o poupara. Eu estou dizendo para você, querido, que todo levante de Satanás na tua vida, pode ficar tranquilo, não vai partir antes do tempo, não vai acontecer nada que vai sair dos caminhos do Senhor. O que Deus determinou que vai acontecer para a sua vida, fica em paz. Paulo estava ali ciente de que tudo que estava acontecendo era Deus direcionando ele para vidas. Eu estou dizendo, vidas esperam por nós. Paulo passou pela tempestade, o barco quebrou, chegaram na ilha, chegaram lá, ele orou para as pessoas que estavam enfermas, e diz a Bíblia que agora despediram eles com muitas honras e deram tudo aquilo que eles necessitavam. Eita glória, aleluia. Deus cuida de nós ou não cuida, amados? Quando saiu dali, 3 meses depois, partimos num barco do navio de Alexandria e chegaram lá em Roma, aonde ele ficaria 2 anos preso,
seria solto, depois ficaria preso. Em 67, em 68 ele morre. Mas ele cumpriu o teu ministério. Tudo isso para te mostrar o amor pelas almas. O amor pelo evangelho. Em não perder tempo, amados. Ele estava dizendo para Timóteo: pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Não tem tempo, é para pregar no meio da rua, pregue no meio da rua. É para orar, ora no meio da rua, abençoe, pregue dentro de um hospital. Ele está dizendo: a qualquer momento é hora de você cumprir teu chamado. É hora de você cumprir teu ministério. Então se coloca de pé, fala: Senhor, eu quero cumprir o meu ministério, aleluia. Eu estou dizendo para pessoas e ministrando para pessoas que estão paradas, que estão estagnadas, para pessoas que estão dizendo: Senhor, eu preciso continuar meu ministério. Eu parei por causa de uma fofoca, eu parei por causa de uma perseguição, eu parei por causa disso ou daquilo. Mas olhando para a vida de Paulo agora, fico até com vergonha. Olha o que esse homem passou, e ele disse: eu combati o bom combate, aleluia, acabei a carreira e guardei a fé, e está me esperando a coroa da justiça, aleluia. É Deus dizendo: se levanta, bora, vamos pregar a palavra, vamos ter amor pelas almas. Não importa se os ventos são contrários, não importa as decepções que você passou na sua vida. Ele está dizendo: eu preciso que você vá até o final, que você cumpra o teu chamado, que você cumpra o seu ministério. Oh Pai, nós oramos aqui nesta noite por pessoas que se estagnaram, pessoas que pararam, pessoas que entregaram seus cargos, pessoas, Senhor, que hoje se arrepende, mas que não tem mais força para voltar, pessoas que estão dizendo: eu preciso assumir o meu chamado, eu fui convocado, Deus colocou um dom na minha mão, Deus colocou uma ferramenta na minha mão, e eu preciso continuar. Oh meu Deus, tantas coisas Paulo passou, mas continuou firme. Oh meu Pai, ele sacudia a poeira, ele se levantava e dizendo: bora, vamos para a próxima cidade. Nos dê essa graça, nos dê essa força de cumprir o nosso chamado também, de combater o pecado, de combater a imoralidade, de combater a frieza, de combater o diabo e seus demônios, de combater todo o mal. Oh meu Pai, nos dê essa graça para nós manejarmos bem, Senhor, a espada que é a palavra. Levanta soldados aqui nesta noite, levanta soldados que estão nos assistindo. Eu declaro a força, eu declaro, Senhor, esta pessoa tendo, Senhor, agora o fervor dentro do seu coração, dizendo: bora, tem almas esperando por mim, tem vidas esperando por mim. Eu fui chamado para algo especial, e vai até haver um acertar de contas. Eu declaro, Senhor, que cada um cumpra o seu chamado, assim como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, seu filho na fé: cumpra o teu chamado, vai até o fim. Eu declaro, mesmo debaixo de forte perseguição, Timóteo obedeceu, continuou pregando a palavra. Mesmo Paulo morto, Timóteo continuou levantando a bandeira do evangelho. Pai, coloca por terra todo medo, coloca por terra, Pai, todo sentimento de recuar. Nós não aceitamos, mas levanta soldados, e que possamos pregar a tua palavra a tempo e a fora de tempo, porque é a tua palavra que nos corrige, é a tua palavra que nos traz correção, é a tua palavra que nos levanta. Então eu declaro que esta pessoa pegue a espada nesta noite e venha guerrear contra as hostes, contra as maldades, e venha, Senhor, saber que tem vidas que estão esperando por nós. Nós te agradecemos desta noite pela tua bênção, em nome de Jesus. E você diz amém? Diz: eu vou cumprir o meu chamado, eu vou cumprir o meu ministério. Para não, podemos assentar. Para não. Quem era Paulo? Deus foi lá e falou: está sendo usado pelo inimigo, levantou contra a minha igreja, agora você vai ser usado por mim. E olha tudo que ele passou. Se ele venceu, amados, nós não vamos vencer, não? Se ele venceu tantas coisas, perseguições, foi preso, lembra da prisão lá? O anjo veio, os alicerces tremeram. Deus está dizendo para você: bora, vai ter perseguição, mas eu estou contigo.
Vai ter levante, mas eu estou contigo. Diga, eu estou pronta para descer por ele, aleluia. Ele está à procura de pessoas que digam, eu estou pronto, aleluia, para combater o bom combate. Eu estou disposta, pastora, conte comigo para pregar a palavra. Conte comigo para ir nos valados, para ir onde tem que ir. Conte comigo para evangelismo. Deus, eu quero cumprir meu chamado. O Senhor me convocou para algo especial. Bora, pega a espada e se levanta nesta noite, porque Deus, Ele é contigo. Apóstolo Paulo falou, eu fui abandonado por todos, mas Ele me assistiu a todo momento, não me abandonou e ainda me fortaleceu. Receba fortalecimento do céu sobre a tua vida, amém, igreja?